Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo aqui. Agradeço a presença dos jornalistas e da restante equipa que trabalha comigo no Porto Pós-Doc. O festival este ano tem características muito especiais que nos fazem acreditar que é um recomeço daquilo que temos feito. Esta é a 9ª edição, é uma edição muito em que nós jogamos todas as cartas, porque é a primeira edição naquilo que nós, com algum risco, assumimos que é uma edição pós-pandémica. Voltamos a ter o formato habitual do festival nas salas apenas, dado que nas últimas 2 edições contamos com uma versão online. Foi a única forma dos festivais pelo mundo fora conseguirem manter o seu público habitual e terem uma manutenção de público com algum volume, para que o nosso trabalho não se perdesse. E por isso estamos com uma esperança, um espírito de aventura, sem sabermos muito bem como é que esta experiência social que é este festival acontecer agora, num período em que as pessoas têm uma tendência para voltar à rua, aos seus hábitos sociais, mas temos que fazer este festival primeiro para tirar conclusões. Nós contamos com uma série de parcerias habituais, nomeadamente com o programa Média, apoio a festivais de Bruxelas. Temos também o apoio do Batalha Centro de Cinema, do Coliseu, AGAs, e antes de começarmos a falar da programação em particular, eu queria só apresentar as 2 pessoas que estão aqui comigo, Guilherme Blanco, em nome do Batalha Centro de Cinema, e o Carlos Nogueira, um dos programadores da equipa do Porto Pós-Doc e responsável por uma mostra de cinema que nós trazemos pela primeira vez este ano para o festival, que já era coproduzido por nós também, Porto Pós-Doc. Aconteceu primeiro em maio, depois em setembro e agora irá acontecer em novembro, durante a semana do Porto Pós-Doc. Passava a palavra ao Guilherme Blanco, até porque nós temos uma grande aventura juntos, não só nós os dois, claro, que é a produção anual de um filme sobre o Porto. O projeto chama-se Working Class Heroes, tem um conceito e tem finalmente uma capacidade de ser montada com regularidade, e é com grande prazer que nós a apresentamos. Desta vez durante o festival, a primeira edição foi em maio deste ano. Seguidamente irei falar da programação em particular e depois passar a palavra também ao Carlos Nogueira. Queria só salientar uma coisa: há aqui um lugar vazio que eu não queria deixar passar em branco. A Mónica Guerreiro, responsável e diretora do Coliseu AGAs, teve um acidente de trabalho. Ela está bem, mas não se pode deslocar aqui. Ela estava previsto estar aqui connosco para apresentar a parte da programação que irá decorrer no Coliseu, mas terei que ser eu a fazê-lo porque ela está impossibilitada de se deslocar. Pronto, era isso. Guilherme Blanco. Muito obrigado, Dario. Muito bom dia a todas e a todos. Bom, o nosso papel do Batalha Centro de Cinema e do Departamento, na verdade, do Departamento de Cinema, Imagem e Movimento da Ágora, constitui-se como um parceiro continuado do festival, este ano em condições atípicas, de certa forma, que nos permitiram e impeliram a repensar o nosso modelo de parceria por motivos de força maior. O pós-doc estava planeado acontecer com o Batalha Aberto, isso não foi possível e, portanto, tivemos que juntos pensar como é que poderíamos dar resposta a esta questão. Isto passou, obviamente, por uma nova estratégia de apoio ao festival.
que foi absolutamente amplificado este ano, portanto, não só relativamente ao pós-doc, mas a outros festivais que iriam acontecer no Batalha, que não aconteceram. O nosso papel foi, obviamente, conseguir aferir todas as necessidades, novas necessidades, necessidades imprevistas que daqui decorreram, devido a esta questão, e, portanto, reforçarmos de uma forma exponencial o apoio financeiro aos nossos festivais de cidade. Digamos assim, o pós-doc foi um deles, obviamente, à sua escala, como é óbvio, e tentámos também dialogar neste sentido de, não podendo realizar o festival no Batalha, como é que poderíamos, então, antever esta edição, como é que nos poderíamos enquadrar, que papel é que poderíamos ter do ponto de vista de apoio ao festival, não só financeiro, obviamente. E, portanto, neste sentido, foi um ano muito diferente e que levanta desafios, mas também uma enorme expectativa e, se calhar, até entusiasmo, em alguma medida, eu acho. O Dario referiu este projeto que temos em mãos, o Working Class Heroes. É um projeto muito interessante porque, no fundo, ele quase que dá continuidade a algumas questões que vínhamos trabalhando, quer na Ágora e anteriormente também na Câmara Municipal, esta ideia de comissariar filmes que pudessem ser em si projetos reflexivos sobre a cidade, que se relacionassem com a paisagem da cidade, que interpretassem a cidade sob diferentes pontos de vista. Chegámos a fazê-lo durante vários anos, até com bastante sucesso, acho eu, no Cultura em Expansão, no âmbito ainda da Câmara Municipal e depois da Ágora, trabalhando com realizadores, maioritariamente até de fora do Porto, algo que nos interessava, mas sempre aqui em processos de residência na cidade. E esse projeto finalizou-se, terminou, chegou a um fim, digamos assim, ou uma etapa pelo menos, e foi nessa altura que o pós-doc nos abordou e nos propôs fazer algo parecido, no fundo, que é financiarmos um filme que pudesse partir de uma experiência fílmica em residência no Porto, dirigido, se calhar, não necessariamente por pessoas do Porto também, mas que sim, que pudessem permanecer na cidade e a partir dela desenvolvessem um projeto de cinema. E, portanto, vem em bom momento, porque veio na continuidade, de facto, destes filmes que nós comissariámos e que foram desenvolvidos aqui, nos quais eu tive empenhado no ponto de vista pessoal e diretivo também, e, portanto, achámos que era uma proposta muito interessante e que fazia todo sentido do ponto de vista estratégico para nós. Também naquilo que o Batalha pretende ser, nós estamos também a constituir no Batalha um arquivo digital de cinema, uma filmoteca que reúne filmes sobre o Porto, do Porto, retrospectivamente, desde os primórdios do cinema até o cinema contemporâneo, a nível formal, com uma grande diversidade, e, portanto, achámos também que este exercício poderia ser muito interessante para o crescimento deste arquivo de cinema, deste arquivo de memórias sobre o Porto, a partir da imagem em movimento. O nosso papel é de financiadores, e de parceiros de diálogo, no fundo. O projeto é gerido pelo festival, a partir de uma estrutura que o Dario pode detalhar, a partir de um conjunto de pessoas e de artistas selecionados por elas que avaliam projetos a convite. E o nosso papel é depois, obviamente, facilitar e financiar, e da Câmara Municipal também, obviamente. E penso que é isto, são estes projetos que temos em mãos. Depois há aqui algo muito interessante também que temos vindo a trabalhar, se me permite, seria só para terminar, que tem que ver com o projeto de indústria do festival, que está a crescer. O ano passado foi praticamente um ano, pode-se dizer isso, um ano zero talvez, e que continua este ano, o projeto de indústria, que é algo muito importante para festivais de cinema, e nesse sentido o pós-doc destaca-se plenamente no contexto do Porto. A Filma Porto também e o Batalha são parceiros deste projeto de indústria, e aquilo que fazemos também é, em diálogo e também através de diferentes tipos de apoio, financeiro e não só, tentarmos trazer ao Porto pessoas do setor, diferentes pessoas, de programadores, agentes, produtores, etc. Isto para nós é muito interessante, também porque é uma oportunidade para criarmos aqui um momento de relação entre programadores, agentes, pessoas do setor a nível internacional e produção de cinema da cidade. A Filma Porto tem
como incumbência precisamente a levar a cabo este tipo de projetos, a internacionalizar o cinema, potenciar o cinema e, portanto, foi também aqui é um casamento feliz esta relação entre o festival e o nosso departamento de cinema, imagem e movimento. Nesta edição da indústria vamos poder fazer uma coisa muito importante e agradeço ao Pós-Doc essa oportunidade também, que é poder mostrar os primeiros filmes que foram financiados pela Câmara Municipal a partir das bolsas Filma Porto. Desde o ano passado, desde que a Filma Porto nasceu, digamos assim, ou renasceu, porque ela já existia como estrutura dentro da Câmara Municipal, depois dentro da Ágora ganhou um novo figurino, este projeto chamado Filma Porto, que é a Film Commission da cidade, que é uma Film Commission de certa forma atípica, porque facilita as filmagens, mas também apoia, e apoia financeiramente. Isto é algo... apoio financeiramente através de bolsas concursadas, avaliadas também. Isto é algo particular e que nos distingue no contexto da cidade também. O ano passado foram atribuídas as primeiras bolsas da Filma Porto. Passado um ano, os primeiros filmes financiados, 5 filmes, estão em fase final. E, portanto, eles vão poder ser mostrados, não em público, mas num screening de indústria fechado. Depois vão ser mostrados em público e em estreia no Batalha, mas vão poder ser mostrados a estas pessoas que vão visitar o festival. E, portanto, é um momento também muito, muito interessante e, obviamente, facilitado e permitido pelo trabalho e engenho do Porto Pós-Doc. E por isso lhes agradecemos. Muito obrigado, Dario, e bom festival. Muito obrigado. Bom, continuando. Um dos pontos principais da programação em todas as edições é, sem dúvida, a competição internacional, onde nós procuramos trazer ao Porto algo inédito, filmes que são novidade em termos de distribuição nacional, europeia, e este ano, de certa forma, voltamos a fazer essa aposta com filmes novos. Temos também uma estreia mundial, um filme suíço. Esta estreia acompanha os outros 7 filmes, são 8 filmes em competição para o Grande Prémio Porto Pós-Doc, e esta competição internacional, como vem sendo o hábito, em termos temáticos e em termos de linguagens cinematográficas, é aquilo que nós achamos que é mais pertinente, mais desafiador, mais inovador, e por isso escolhemos estes filmes. Todos os anos é um trabalho árduo que a Comissão de Seleção tem que realizar ao longo dos 12 meses do ano para conseguir escolher bem. Há outros festivais ao longo do ano em Portugal que acabam por também fazer estreias. Nós somos os últimos do calendário do ano, é um festival que acontece no final de novembro. Muitas vezes o nosso trabalho tem que ser duplamente mais difícil para chegarmos a uma boa seleção. De qualquer forma, aqui estão filmes da Ucrânia, da Áustria, Suécia, França, Lituânia, Suíça, Argentina. Temos uma outra competição muito importante, para além desta, que é a competição de cinema falado, onde nós congregamos os filmes que utilizam a língua portuguesa como expressão, o que quer dizer que são filmes oriundos do Brasil, dos países de expressão portuguesa e de Portugal continental. Aqui também há várias estreias, há uma vontade nossa de que esta dimensão da língua seja sempre apresentada. Temos filmes que abordam temas dos países que continuam a falar português, a Guiné, Moçambique, Angola, Brasil e Portugal. É uma competição maior, são 12 filmes, que concorrem também para o prémio Melhor Filme Cinema Falado. Continuando nas competições, há mais 2, extremamente específicas. Uma delas é a competição Transmission, a competição de filmes cujo tema anda à volta do universo da música, não somente música popular, não somente rock. É uma competição que este ano tem uma sessão especial. A sessão de abertura do festival é um filme que gira à volta de uma figura extremamente universal, o Leonard Cohen, e uma das suas músicas mais polémicas. Aliás, o filme chama-se Hallelujah, e que gira à volta da história desta música que passou por muitas mãos e que hoje em dia é uma das músicas mais cantadas nos concursos de talentos da televisão. Não deixa de ser uma curiosidade
da cultura pop. E este filme é apresentado aqui numa sala que já foi uma grande sala de cinema. Nós vamos abrir o festival. Aqui eu passaria a palavra à Mónica Guerreiro, vou falar em vez dela. É um grande prazer para nós podermos ocupar a grande sala do Coliseu para mostrar cinema. Esta sessão de abertura decorre no dia 16, às 22 horas. Os bilhetes já estão à venda. E este filme é apresentado também em estreia nacional. É um filme que não tem prevista distribuição comercial, portanto é uma oportunidade única de descobrir este filme, que é um filme apadrinhado pelos colaboradores mais diretos do Leonardo Cohen. É um filme que gira à volta de uma série de imagens de arquivo, onde podemos ver muitas imagens inéditas daqueles que voltaram a pegar nesta música. É o trajeto da música Aleluia, o Jeff Buckley, o John Cale, por exemplo, entre outros. E é um filme que eu considero um filme de grande público. É uma pena que ele não seja, é uma pena que não possamos dizer que é uma antestreia, mas não está previsto, e para os fãs do sofá e da televisão digital também não está previsto ele estar disponível em casa. Portanto, venham ao festival e comecem bem com esta sessão. Queria-vos dizer também que, para além destas competições, há uma que eu espero que seja também considerada e que já vem de trás de outras edições, que é a Competição Cinema Novo. A Competição Cinema Novo congrega trabalhos de jovens artistas, muitos deles a fazerem o seu primeiro filme, e que são filmes oriundos de escolas de cinema. São muito jovens, há uma série de atividades à volta desta competição, do Cinema Novo. Criamos este ano uma série de atividades dirigidas a estes jovens artistas, a que chamamos Lab Ceuta. Aqui vamos fazer uma ocupação. Vamos ocupar um café, que é um dos cafés mais bonitos e mais bem preservados da cidade, o Café Ceuta, e será lá o quartel-general de tudo o que tem a ver com estudantes de cinema. Uma série de atividades, aulas de cinema, conversas com júris, masterclasses, um seminário. Há uma série de coisas que vão começar a acontecer este ano e que esperamos que futuramente também. Este Lab Ceuta é uma das novas atividades que propomos para o público mais jovem do festival. Como habitualmente, em cada edição, temos um tópico, um tema que transcende o universo do cinema, a explorar numa das secções temáticas não competitivas. Este ano, à imagem dos outros anos, escolhemos um tema que nos preocupa, que é a saúde mental, a que chamamos neurodiversidade. Queria só fazer aqui uma nota que neurodiversidade não é um nome científico, é um conceito sociológico inventado por um grupo de sociólogos que decidiu chamar a isto neurodiversidade. Eu chamo a atenção para isto porque é um tema que tem provocado alguma reação desde o momento em que fomos capazes de denunciar este programa, e a neurodiversidade não congrega em si todas as questões da saúde mental, ou da doença, se quisermos, mas procura trazer a público e como tema de conversa um tema que é tão preocupante na sociedade contemporânea, não só por causa da pandemia, mas porque é um preconceito cultural enorme viver com a doença mental. Para isso, procuramos mostrar uma série de filmes que contam 5 histórias diversas, como viver com a doença, como ultrapassar a doença, ou como ser consumida por ela. Temos um filme também, o Jaime, que é um filme iconográfico da carreira do António Reis, comentarista português. De qualquer forma, para além destes filmes, propomos uma série de conversas para as quais convidamos especialistas de várias matérias. Coreógrafos que trabalham com bailarinos ou com a diferença, cineastas, os autores de parte dos filmes que vamos mostrar, neuropsiquiatras, familiares de pessoas com doença e artistas neurodiversos. Esta série de conversas decorre no Cinema Trindade durante a semana, e para nós é uma
um risco que queremos correr todos juntos, e é um dos temas que mais nos apraz trazer para este palco do festival, em que durante 11 dias temos uma programação enorme, dirigida a públicos diferentes, e que queremos que seja concorrida, e esperamos que aquilo que preparamos para este programa sobre a neurodiversidade seja aceite, entendido e, por que não, discutido. Esse é o objetivo inicial, é que estas questões sejam participadas. Estas conversas ocupam o espaço do Fórum do Real, e nós queremos que a participação do público seja ativa. Estas conversas são transmitidas nas redes sociais do festival, portanto, as pessoas que não puderem estar presentes no dia e na hora poderão sempre vê-las a partir de casa ou consultá-las posteriormente nas nossas redes sociais, no site do festival. Para além disso, há mais 2 ciclos temáticos. Um deles, que chamamos Nós a Revolução, dedicado ao cinema húngaro dos anos 70-80. Para isto trouxemos os filmes da Marta Mészáros e do Nicolas Jankso. São 6 filmes arrebatadores, volto a dizer esta palavra, que já escrevi no editorial desta apresentação. São filmes que interessa redescobrir, que interessa mostrar aos mais novos. São filmes que falam do universo da intimidade, questões das mulheres nos anos 70 na Hungria, questões históricas de invasão de território, e são filmes que nos fazem pensar que aquilo que hoje, nesta segunda década do século XXI, está a acontecer em termos de soberania, de terrorismo, de exagero de poder, de invasões, de guerras, já aconteceu, e os protagonistas são sempre os mesmos. Isto está documentado e está ficcionado nestes 6 filmes. Quando pensei este programa, não sabia que íamos estar a fazer um programa ao mesmo tempo que acontece uma guerra aqui ao lado, mas não posso deixar de fazer este comentário. Os filmes estão aí, espero que tenham a curiosidade de os descobrir. Passando para o nosso habitual ciclo de um jovem cineasta que se está a afirmar em termos internacionais, temos este ano a Sierra Pettengill, uma cineasta americana, de quem vamos mostrar todos os filmes, e que acaba por falar também das mesmas questões, que são questões prementes, e de uma forma muito original, utilizando imagens de arquivo e fazendo também uma revisitação histórica daquilo que foram os anos Reagan, os anos das questões raciais nos Estados Unidos, e a ligação com a nossa época, com a contemporaneidade. São filmes cheios de informação, mas feito com muito humor e com muita originalidade. Não pretendemos aqui ocupar o lugar do jornalismo, longe disso, continuaremos a ser um festival de cinema, para onde há sempre espaço para o cinema de ficção. E agora passar a palavra ao Carlos Nogueira, o nosso colaborador e programador da Mostra Europa 61. Bom dia, eu vou apresentar brevemente esta Europa 61 e depois falaria da programação que fizemos para este ano. A Europa 61 é uma ideia que já vinha a ser alimentada há alguns anos pela EUNIC e pela representação da Comissão em Portugal. Eu explico rapidamente o que são estas duas instituições. A representação da Comissão Europeia em Portugal é isso mesmo, ou seja, uma espécie de embaixada interna da Comissão Europeia, e a EUNIC, que é um acrónimo de European Union National Institutes of Culture, é uma associação que existe em todos os países da União Europeia, portanto, é a EUNIC, refiro Portugal, EUNIC Portugal, que associa os institutos de cultura. Portanto, o Goethe, o Cervantes, o British Council, que ainda faz parte, e algumas embaixadas, a secção cultural quis associar-se. Esta EUNIC promove uma série de eventos culturais ao longo do ano. Comemoração do Dia Europeu das Línguas, e por aí fora. E há
há algum tempo havia a ideia de fazer também algo no domínio do cinema. Como sabem, há uma série de institutos de cultura que têm a sua própria mostra de cinema, a Festa do Cinema Italiano, o francês e por aí fora, mas a ideia era fazer uma coisa geral que abrangesse os países que estivessem interessados em participar. Normalmente estas mostras de vários países são uma espécie de manta de retalhos, não é? Cada país promove, escolhe um filme e apresenta. Tentou-se desde o início fazer uma coisa diferente, ou seja, uma mostra em que houvesse uma coerência interna, que fosse, portanto, feita por um programador. Fui eu que tomei a iniciativa e, portanto, tive o prazer, a honra de estar ligado a este projeto desde o início. A representação da Comissão tinha também a ideia de investir um pouco na cultura e, portanto, também no cinema e patrocinou isto. Nas duas primeiras edições, a primeira edição foi em 2019, a segunda em 2021, no meio, obviamente, o intervalo que todos sabemos, e fazer no Porto, a ideia era fazer, estes são institutos baseados, instituições, digamos, todas elas baseadas em Lisboa, e a ideia era fazer, há muito tempo, fazer coisas fora de Lisboa. Escolheu-se o Porto, e por várias razões. Associámos-nos logo desde o início ao Porto Pós-Doc, pareceu-nos que seria fundamental termos um parceiro local e o Porto Pós-Doc foi o parceiro que nos pareceu óbvio. E felizmente fomos bem acolhidos e... Bom, rapidamente também, eu não vou fazer a história de tudo isto, mas as coisas alteraram-se no último ano, porque a representação da Comissão, estas instituições são entidades abstratas, mas no fundo por trás delas estão sempre pessoas, não é? E portanto a verdade é que as pessoas mudaram na representação da Comissão e decidiu a nova gestão não apoiar mais um projeto que tinha lançado. E, portanto, a Europa 61 iria morrer, porque sem o apoio financeiro da Comissão Europeia não era possível, ainda se tentou de várias maneiras, mas não era possível substituir. Até que houve, de facto, a aproximação que já existia tornou-se mais... eu nem sei, houve uma proposta do Porto Pós-Doc para que nós os integrássemos e para nós foi a solução e pareceu-me, a mim pessoalmente, a solução ideal. Pela primeira vez estamos num festival de cinema, nós não nos chamávamos festival, chamava-se cinema, nem sabia muito bem a semana, não se sabia exatamente o que era, ciclo, mostra, era a Semana do Cinema Europeu. Europa 61, já agora, para quem não esteve a par disto desde o início, o nome é uma pequena homenagem cinéfila ao cinema de Rossellini, não é? Europa 51 é um filme de referência dele, mas nesse ano, 2019, em que nós começamos, a União Europeia celebrava 61 anos. E, portanto, achou-se piada à rima entre 61 e 51. Daí ter ficado Europa 61. E este ano, então, finalmente, fazemos parte de um festival, somos um festival, integramos o Porto Pós-Doc e estamos muito contentes. Não sei o que é que vai acontecer no próximo ano, mas este ano estamos nesta situação e com muita honra e muito prazer. A programação deste ano. 12 filmes, um de cada país, que quis participar, evidentemente. Não foi fácil a escolha, tentar encontrar uma certa coerência, mas ao mesmo tempo a aprovação de cada uma das embaixadas ou instituto, porque obviamente são eles que patrocinam o seu próprio filme e, portanto, não iriam participar se não estivessem de acordo, até é sempre complicado. Mas eu julgo que, bom,
enquanto estou a vender o meu próprio produto. Portanto, nós este ano temos a melhor seleção de sempre. Isto é como nos Jogos Olímpicos, que há sempre a coisa. Esta foi a melhor edição de sempre. Eu acho que é verdade. Temos a melhor seleção de sempre. É uma seleção que abrange vários realizadores estreantes. Temos quatro primeiras obras. Temos duas obras de dois realizadores que já participaram na Europa 61 antes, que é o realizador Jonas Trueba, de quem vamos apresentar uma obra que eu ousaria dizer monumental, porque é um filme quase 4 horas, que será apresentado no último dia do festival e que pretende fazer uma espécie de radiografia da juventude espanhola, da próxima geração, digamos, espanhola, e parece-me extremamente interessante e importante. Vamos ter, segundo tudo indica, acho que posso já anunciar, presente na sessão uma das atrizes do filme, Candela Récio, que foi premiada no Festival de San Sebastián com o prémio de interpretação. E o segundo realizador que já cá esteve também na primeira edição da Europa 61 é o realizador irlandês Donald Foreman. Temos o filme dele, The Cryo Gran Whale, um filme que, na minha opinião, é dos mais interessantes. Obviamente todos eles são interessantes, mas dos mais interessantes da nossa mostra. Temos 3 documentários, ou filmes de não-ficção, como me parece mais justo chamar-lhes, um filme de animação, pela primeira vez, que não é um filme necessariamente para jovens, enfim, para crianças, para jovens talvez, sim. É um filme cujo público-alvo normal seria o público adulto, que é um filme austríaco. E todos os filmes, seria bom dizer, todos os filmes são inéditos em Portugal. O filme de abertura vai também fazer parte da mostra do cinema, da Festa do Cinema Francês em Lisboa, que vai começar agora na próxima semana, mas não virá ao Porto integrado na mostra do cinema francês. Portanto, seremos nós a apresentar Les Magnétiques em estreia absoluta. Todos os outros filmes não têm estreia prevista, não foram passados em nenhum festival, nem em nenhum canal de streaming. Reservo para o final alguma questão que queiram pôr sobre a nossa seleção. Obrigado. Mais alguns destaques da programação, são mais de 12 secções diferentes, são muitas entradas temáticas. Eu gostava só de realçar mais algumas destas secções. O Cinefiesta acompanha-nos desde a primeira edição, é uma mostra de cinema espanhol de filmes inéditos, como é óbvio. Temos também, desde o ano passado, uma nova secção que chamamos Novos Talentos, New Talents, que ano passado foi ocupada por uma série de artistas da videoarte alemães. Este ano temos 3 filmes suíços. Temos uma mostra de cinema experimental, documental e experimental austríaco, a que chamamos Poetry in Motion. Temos também uma atividade passando agora para os mais novos, uma atividade para pais e filhos, que chamamos Microcosmos. É um ateliê, é uma experiência imersiva, sensorial, que acontece no dia 26 à tarde, na Casa Comum. Temos também uma série de escolas de Porto e do Grande Porto que visitam o festival durante a semana, nas sessões escolares, dos vários níveis de ensino. Temos uma participação ativa da Escola das Artes, que convida alguns cineastas com obras aqui no festival a trabalharem também durante a semana com aulas de cinema e com masterclass a acontecerem no auditório da escola, na Universidade Católica do Porto. Todas estas atividades são abertas ao público, os bilhetes custam 5 euros.
há os descontos habituais para os mais novos e para os mais velhos. E se calhar ficava por aqui, correndo o risco de falar demais. Acho que não me esqueci de nada. Esqueci. Há uma série de sessões especiais, para além destas secções temáticas, e gostava de destacar aqui 3 coisas. O filme Máscaras, da Noémia Delgado, uma das primeiras cineastas a afirmar-se no cinema português. É um filme dos anos 70, um documentário sobre os caretos de Pudense. Onde fica esta rua, ou Sem Antes Nem Depois, João Pedro Rodrigues e do João Rui Guerra da Mata. É um filme em estreia no Porto, ou antestreia, porque é um filme que vai estrear comercialmente muito em breve, e que revisita uma Lisboa já esquecida e que está presente no novo cinema português, e que fica aqui um convite para descobrirem este filme, que é uma homenagem ao cinema, uma homenagem à cidade de Lisboa, e um bom exemplo para os públicos mais novos de como pode ser utilizada de uma forma absolutamente única, original, aquilo que é a nossa memória coletiva de uma cidade que se transformou ao longo dos últimos 60 anos. E depois gostava de fazer aqui uma pequena chamada de atenção. Nós temos 2 filmes dedicados a 2 prémios Nobel. Um deles está na competição, o filme Jelinek, austríaca, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2004. É um filme sobre este personagem, ativista, uma grande mulher da cultura europeia, muito para além daquilo que é o país de origem dela. É um filme de produção austríaco-alemão. E depois um filme feito a partir de imagens de arquivo anónimas. Neste caso não são anónimas, mas são filmes familiares, da Annie Ernaux e do seu marido, o David Ernaux-Briot, que fizeram durante os anos 70 uma série, como muitas das nossas famílias faziam, filmes Super 8, e essa base, essas memórias familiares deram origem a um filme cheio de poesia, cheio de histórias para contar. É um filme que nós vamos também mostrar em antestreia, e que passa aqui fora de competição. Temos também 2 lançamentos, um lançamento dentro do Fórum do Real de um livro que saiu das conversas feitas em 2019, quando o tema genérico do festival foi a cidade do depois, em que trouxemos aqui vários intervenientes para discutir a gentrificação, as questões sociais, políticas e de ambiente. Este livro é lançado no dia 24, quarta-feira, às 18 horas, no Cinema Trindade, e também uma apresentação de um disco-livro de fotografias. É um trabalho jornalístico do Pedro Sousa Pereira e do fotógrafo Mário Cruz. O Mário Cruz é um dos fotógrafos mais premiados e mais reconhecidos internacionalmente. Trabalha para a Magnum Fotografia, por exemplo, e trabalhou para a agência Lusa durante algum tempo em Portugal. Este livro e disco é um trabalho de recolha de depoimentos e fotografias na cidade de Louisville, que é uma cidade fustigada pela violência racial desde há muito tempo, é uma cidade icónica, e este disco tem contribuição de músicos do Porto e de um músico americano, fundador dos MC5. Este trabalho é apresentado aqui em estreia, depois será lançado noutros locais, e para mim é com grande prazer que nesta semana tão intensa de acontecimentos cinematográficos possamos lançar este livro. É um livro de fotografia e é também um disco, e é um documento jornalístico ao mesmo tempo. Será lançado no dia 26 de novembro, o último dia do festival, à noite, às 22 horas, no Passos Manuel. E se calhar terminava por aqui. Como habitualmente há sessões no Planetário, uma das salas mais concorridas do festival. Só tenho pena que o Planetário não seja na Rua Passos Manuel, e assim andávamos sempre a pé,
que é o grande sonho de um organizador do festival, é não precisar de carros para as pessoas andarem entre as salas do festival. Mas pronto, mas existe um planetário e é sem dúvida a sala mais estranha e mais curiosa de todas as que vamos utilizar. E para o ano espero estarmos no Batalha Centro de Cinema, dado que este ano quase que conseguimos. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, estamos aqui. The Curse. Está na competição internacional e é um filme que é apresentado, que está a ser terminado. Não foi feito de propósito para o Porto Pós-Doc, mas por questões de produção, esta será a sua estreia mundial. Sim. Exatamente. Em termos globais, quantos filmes, se é que tem essa contabilidade, vão passar ao longo dos 11 dias deste festival? Correndo o risco de me enganar em menos de uma dezena, 115. Já contando com a Europa 21. 61. Sim, a programação é muito intensa. Nós procuramos fazer 2 sessões para cada filme. Eu acredito que a melhor forma do público descobrir a programação é passarmos palavra. Acredito muito que um filme que agrada ao público passe no início do festival, volte a passar no final ou durante a semana, possa trazer mais público ao festival. A acessibilidade é uma condição primordial para que nós façamos esta programação. São muitos filmes, nós procuramos não ultrapassar os 100, mas este ano cometemos aqui uma pequena infração e ultrapassamos a centena de filmes. Qual é a expectativa do público para esta edição? Toda a gente que está a ouvir isto venha. Não temos expectativas. Acho que temos que ter uma atitude humilde, acima de tudo, e programarmos, temos a consciência que estamos a programar para o público da cidade e do Grande Porto. O festival tem duas valências muito importantes, igualmente importantes. Finalmente conseguimos também ter um festival que interessa aos programadores, aos produtores internacionais e portugueses. Há bocado não explorei muito aqui, nem expliquei muito, porque acho que é outro festival que acontece ao mesmo tempo, que é a indústria. Todas as atividades que temos dirigidas para os profissionais de cinema. Durante esta semana, como o Guilherme Blanco referiu, em colaboração com a Filma Porto, temos uma série de iniciativas para os profissionais. Muitos filmes que estão em fase de acabamento, em fase de projeto, acabam por passar aqui e serem vistos, discutidos com estes profissionais. E esse festival é um festival que tem uma importância extremamente grande para nós, enquanto festival que acontece no Porto. Por outro lado, voltando à sua pergunta, o público que nós esperamos para este ano era o público que antes da pandemia visitava o Porto Pós-Doc e que quase chegou aos 20 mil espectadores. Mas julgo que se nós conseguíssemos esse número este ano, era uma grande felicidade, mas não temos expectativas. Temos expectativas de que a programação consiga chegar às pessoas e nós consigamos que as pessoas troquem o sofá pandémico pela multidão das salas e que voltem a descobrir o prazer de ver filmes numa sala de cinema com mais pessoas à volta. Nada. Mais alguma questão? Apesar do cinema ser aqui o grande foco, vocês também têm conversas, workshops, discussões. Isto acaba por ser o objetivo, passa por dar a conhecer mais os temas que estão no programa cinematográfico. Qual é o principal objetivo? Bom, nós enquanto festival, quando começamos, há quase uma década, sabíamos que algumas coisas sabíamos, não o que aconteceu de facto, que foi algo inesperado com a pandemia, mas sabíamos que o paradigma dos festivais se iria transformar rapidamente e os festivais de grande dimensão estão a ser todos fustigados pelo grande concorrente que é o cinema digital, o cinema visto em casa. O Porto Pós-Doc é um festival de dimensão média, mas temos consciência que temos que trabalhar com os vários tipos de público. E para isso criamos este festival dividido em secções, e essas secções sim são temáticas. Nós procuramos ir buscar públicos que gostam
tanto de cinema como de música, ou discussão de temas sociais, políticos, e temos uma grande preocupação com os novos públicos, com a manutenção do público de cinema, e investimos tudo nesses jovens públicos. Queremos criar públicos, não só artistas ou autores. Por isso, o festival inclui, para além da exibição de filmes, sempre que possível, discussões a propósito de cinema e a propósito daquilo que é o documentário ou o cinema de não-ficção e o cinema de ficção, a produção regional, as estruturas locais, as estruturas nacionais, os pequenos produtores, os médios produtores e a dimensão que o cinema português continua a ter em termos internacionais. Isso passa pelos festivais, pela descoberta dos filmes, pelo primeiro confronto destes autores e destas obras com um público numa sala de cinema. Procuramos sempre trazer os realizadores. Vocês têm no fim deste dossiê uma lista atualizada à data de hoje, que irá crescer com os convidados que já estão confirmados para o festival. E isso é que faz um festival, é um encontro de filmes e de pessoas. Quando digo pessoas, para além do público, também quem os fez. E o público poder interpelar os autores dos filmes é a coisa mais fantástica que acontece num festival. Poder perguntar ao autor mais coisas. O David Lynch dizia, muito irritado, numa conferência de imprensa, em que lhe pediam para explicar os filmes. Ele dizia, eu tive que fazer os filmes e agora tenho que os explicar. Eu acho que é um bom desafio, ainda que o cinema do Lynch, às vezes, as pessoas têm essa tendência de querer entender tudo. Se calhar não é para entender. Mas no cinema que nós mostramos no Porto Pós-Doc, ter as pessoas aqui é extremamente importante. Não para que elas expliquem os filmes, mas para que o público perceba melhor os autores dos filmes e os conheça melhor. Isso é fundamental. Isso é que é cultura cinematográfica. Eu acredito que os festivais de cinema hoje em dia fazem aquilo que há 30, 40, 50 anos faziam os cineclubes. Criar o espaço de discussão. E isso é que é importante num festival, muito para além de ver e de descobrir os filmes novos. Não sei se respondi à pergunta. Da questão dos jovens e quando os jovens são importantes também, tem uma aposta, os jovens venham ao festival também. A literacia cinematográfica desta geração é a maior preocupação? E não só dos programadores dos festivais de cinema, dos professores, dos pais e dos dirigentes políticos devia ser uma grande prioridade, porque hoje em dia vivemos uma geração que está muito mais tempo a ver imagens do que a ler, seja em que suporte for, e se nós não o fizermos, se nós não os educarmos, nós também temos esse papel, enquanto festival de cinema, que tem uma programação dedicada aos mais novos. Se não o fizermos, muito provavelmente o cinema não vai morrer, mas a forma como as pessoas veem cinema vai mudar radicalmente. Provavelmente daqui a 10 anos não estamos aqui a fazer uma conferência de imprensa porque tudo se passa no sofá. E isso é muito perigoso. Muito para além de que as imagens hoje em dia são extremamente perigosas porque são mal interpretadas pelos mais novos, porque eles não têm educação para entenderem, compreenderem, saberem um pouco mais sobre o que é a linguagem das imagens em movimento. Nem em movimento, nem paradas. A criação artística está absolutamente desligada do que é a educação e do que é o ensino. Há um Plano Nacional de Cinema em Portugal que teima em não ser uma prioridade. E isso é muito perigoso. Mas nós contamos com o Plano Nacional de Cinema aqui também numa das atividades. Mas a nossa crítica é muito pesada. Não tem sido feito o que podia ter sido feito. Mas isso é uma questão do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, que teimam em não apostar por aí. E eu não queria que a nova geração, que os meus filhos, que os meus alunos, fossem pessoas que não gostam de cinema. Queria que todos continuassem a gostar de cinema. Podem não vir ao Porto Pós-Doc, mas continuem a gostar de cinema. E para isso tem que haver produção e tem que haver público. E o público só é público se tiver capacidade de criticar, de escolher. Já basta a crise que existe na vossa classe jornalística e nas edições dos jornais e das televisões, que também é uma coisa que não está nos seus melhores dias. Obrigado, eu. Mais alguma questão? Não fiquem tristes com o que eu estou a dizer. É verdade. Acho eu. Mariana Oliveira, da Rádio Porto.
Sem contar com as sessões que são dedicadas a crianças, diria que estes filmes são dirigidos mais ou menos para que idade? Nós temos isto especificado aqui e no site também. Há sessões para maiores de 4 anos, maiores de 6, maiores de 9, maiores de 12. Há um júri teenage, nós chamamos de júri teenage, que são alunos de várias escolas do Porto, do ensino secundário, que são convocados para ver 6 filmes de uma forma transversal, das várias secções do festival, com temas e com abordagens que lhes possam interessar, do ponto de vista da geração, da nova geração. E esses filmes, têm acontecido coisas extraordinárias ao longo destes anos, é que nós aprendemos imenso com estes miúdos, com estes jovens, que vêm aqui, têm uma tutoria, claro, de uma cineasta, neste caso é Melanie Pereira, que faz parte da equipa do projeto educativo, que no final de cada uma destas sessões promove uma discussão à volta do filme, à volta da linguagem, do tema, da forma de abordagem, em que eles são chamados a opinar e a pensarem o filme. Aconteceu uma vez uma coisa curiosa, o júri internacional escolheu um filme chinês sobre mineiros, portanto um tema à partida para adultos, e o júri chinês escolheu o mesmo filme, dentre 6 filmes diferentes. Portanto, não adianta nós procurarmos filmes sobre surf, ou sobre férias, ou sobre a descoberta do amor, porque os nossos adolescentes sabem perfeitamente da programação que o Porto Pós-Doc apresenta, qual é o filme mais desafiador, mais inovador, mais forte. E houve uma coincidência de prémios. Isto é só um apontamento. Este júri, o júri teenage, eu diria que é o júri mais importante do festival. São 12 adolescentes que durante aquela semana, em colaboração com a direção das escolas, com os seus professores, têm autorização para estarem aqui e acompanhar estas sessões. E ainda? Pronto. Muito obrigado a todos. Até breve, até ao dia 16 no Coliseu, na grande sala. Não se esqueçam que o ecrã do Coliseu é o maior ecrã da cidade. Tem 20 metros de largura. E ver um filme num ecrã como o do Coliseu é uma experiência sensorial. Espero que acabemos todos a cantar antes da sessão. O Aleluia. Obrigado a todos. E obrigado a vocês também.